também, para aqueles que se elevam das sensações ao que é superior, belas ocupações, ações, hábitos, conhecimentos e ainda a beleza das virtudes. E se houver alguma ainda anterior a essas, ela mesma se mostrará. Então, o que faz até mesmo os corpos aparecerem belos e a audição anuir os sons porque são belos? E todas as coisas que derivam da alma, como são todas elas belas? São todas as coisas bela por uma e mesmo beleza? Ou a beleza no corpo é diferente da que há em outra coisa? E o que são? Ou o que é essa beleza? Pois enquanto certas coisas não são belas por seu próprio substrato, como os corpos, mas por sua participação, outras são elas mesmas belezas, tal como a natureza das virtudes. Corpos, com efeito, se mostram ora belos, ora não belos, pois uma coisa é serem corpos, outra serem belos. Então o que é essa beleza presente nos corpos? Uma série de questões. Primeiramente, a seu respeito devemos investigar. O que é isso que move os olhares dos espectadores e os volve para si, os atrai e os faz deliciarem-se com o espetáculo? Encontrado isso, talvez possamos, utilizando-o como uma escada, contemplar também as demais belezas. Dizem que todo mundo diz que a simetria das partes, umas com as outras e com o todo, e a adição de algumas boas cores, constitui a beleza para a visão, e que, tanto para essas quanto para todas as outras coisas em geral, o serem belas consiste no serem simétricas e mensuradas. Para estes, nada simples, mas apenas e forçosamente o que é composto será belo. E para eles, o todo será belo, mas as partes individuais não serão belas por si mesmas, apesar de contribuírem para que o todo seja belo. Ora, se o todo é belo, também as partes devem sê-lo, pois, com certeza, não é a partir das partes feias que ele será belo, mas porque todas elas possuem a beleza. As belas cores, para eles, bem como a luz do sol, sendo simples, não possuindo a beleza da simetria, serão excluídas de serem belas. E o ouro, como será belo? E o relâmpago ou os outros astros da noite, havemos de vê-los por serem belos? Também nos sons, o simples será eliminado, embora, com frequência, cada um dos sons presentes numa totalidade bela, belos sejam também ele. E quando, preservada a mesma simetria, o mesmo semblante parece ora belo, ora não. Como não dizer que a beleza deve ser algo outro além da simetria, e que o simétrico é belo devido a algo outro? E se, passando para as ocupações e discursos belos, atribuírem à simetria a causa da beleza também nessas coisas? O que seria chamado simetria das belas ocupações, ou leis, ou conhecimentos, ou ciência? Como teoremas seriam simétricos uns aos outros? Se for, porque são harmoniosos. Também haverá concordância e harmonia de maus teoremas. Por dizer que a justiça é uma nobre ingenuidade, é harmônico e coerente com que a temperança é uma idiotice. As proposições concordam entre si. Toda virtude é uma beleza da alma, e uma beleza mais verdadeira que as mencionadas acima. Mas como elas são simétricas? Pois elas não são simétricas como a magnitude ou o número. E ainda que haja múltiplas partes da alma, a composição ou a fusão de suas partes ou seus teoremas obedeceriam a que tipo de razão?
seria a beleza dos intelectos se ele vive isolado? Barakat diz que isso significa que o intelecto é uma realidade subsistente separada da alma, sendo indivíduo e uno. Livro 2. Recomeçando, pois, digamos primeiramente o que é com certeza o belo nos corpos. Com efeito, é algo que se torna perceptível logo no primeiro vislumbre, e a alma, como se o compreendesse, o declara e, reconhecendo, o acolhe, e, por assim dizer, a ela se ajusta. Confrontando-se com o feio, porém, ela se recolhe e o recusa, e dele se afasta, porque é inconsistente, inconsonante e alheia a ele. Pois bem, afirmamos que a alma, como é por natureza, o que é e provém da natureza que é superior entre os entes. Quando vê algo congênere a ela, ou um traço do congênere, se alegra e se deleita, e o reporta para si e rememora de si mesma e dos seus. Então, que semelhança há entre as coisas belas daqui e as de lá? E ainda, se existe semelhança que sejam semelhantes, mas como são belas tanto as de lá quanto as de cá? Sustentamos que as de cá o são pela participação em uma forma. Pois tudo que é amorfo, sendo por natureza apto a receber um formato e uma forma, se permanece imparticípe da razão e da forma, é feio e extenso à razão divina. Barakat fala que ele teve uma dificuldade aí na hora de traduzir forma, e ele fala que ele traduz por formato e uma outra palavra, eidos, por forma, sempre que, como nessa passagem, seja nítida a distinção entre o formato perceptível sensorialmente e a forma inteligível. É importante entender que algumas palavras do grego vai ser difícil encontrar uma palavra que seja equivalente no português. Vamos lá. E isso é o inteiramente feio. Barakat diz que a matéria que não participa da forma, do ser e do bem, esse feio. Mas também é feio aquilo que não é dominado por um formato e por uma razão formativa, porque a matéria não suportou ser completamente formada pela forma, pois a forma, advindo, compõe e coordena aquilo que vai ser algo uno e composto de muitas partes, e o conduz a uma completude una, e nele produz a unidade através da concordância. Pois sendo ela una, o que foi por ela informado também devia ser uno, na medida de suas possibilidades, uma vez que é composto de múltiplas partes. Assim, a beleza se assenta sobre ele, quando ele já está reduzido à unidade, doando-se às partes e aos todos. Quando ela torna algo uno e isômero, dá ao todo a mesma beleza. Assim como, em certas ocasiões, a arte dá beleza a toda uma casa com suas partes, e noutra, uma natureza o faz a uma única pedra. Assim, pois, o corpo belo surge da comunhão com uma razão provinda dos seres divinos. 3. A faculdade destinada ao belo o reconhece, e nenhuma outra é mais poderosa do que ela para julgar as coisas que lhe são próprias, quando o restante da alma contribui no juízo. E talvez ela se pronuncie ajustando-o à forma que está com ela e usando-a para o juízo como um cânon de correção. Mas como que diz respeito ao corpo, consoa ao que é anterior ao corpo. Como o arquiteto diz ser bela a casa exterior, tendo-a ajustada à forma interior da casa. É porque a forma exterior se abstrai às pedras, e a interior, dividida pela massa exterior da matéria, sendo indivisível, ainda que se manifeste na multiplicidade.
Então, quando a percepção vê que a forma nos corpos atou a si e dominou a natureza contrária, que é amorfa, e que um formato sobre outros formatos esplendidamente se sobrepõe, tendo conjugado num todo o que é fragmentário, ela o retoma e o introduz, agora indiviso, em seu interior. E a seu interior presenteia com ele, consoante e concorde, e amigo. Como quando um grato traço de virtude no jovem é visto por um homem bom consoar com a virtude verdadeira em seu interior. A beleza da cor é simples devido ao formato e aos domínios da escuridão na matéria através da presença da luz que é incorpórea, razão e forma. Daí o próprio fogo superar em beleza aos outros corpos, pois ele possui posição de forma em relação aos outros elementos. Está acima e em posição e é o mais sutil de todos os corpos, uma vez que está próximo do incorpóreo, sendo ele o único a não aceitar os outros. Mas os outros o aceitam, pois eles são aquecidos, mas ele não se esfria, e é primariamente colorido, enquanto os outros tomam dele a forma da cor. Assim, lampeja e brilha como se fosse uma forma. Entretanto, se ele não domina, toma-se esvaído em luz e deixa de ser belo, como se não participasse inteiramente da forma da cor. E as harmonias que estão nos sons, as imperceptíveis que produzem as perceptíveis, também desse modo fazem a alma tomar consciência do belo, mostrando o mesmo numa situação diferente. É próprio das harmonias sensíveis serem medidas por números, não em qualquer proporção, mas naquela que sirva para a produção de uma forma que domine. E baste isso sobre as coisas belas no domínio da sensação, que são imagens e como que sombras fugídias que, advindas à matéria, a adornam e nos comovem ao aparecerem-nos. 4. Quanto às belezas ulteriores, que já não cabe a sensação ver, a alma, sem órgãos, as vê e as proclama. Devemos contemplá-las, elevando-nos após deixar que a sensação permaneça aqui embaixo. Assim como, no caso das belezas sensíveis, não era possível aqueles que não estivessem vistos nem percebido como belas pronunciarem-se a seu respeito. Os cegos de nascença, por exemplo. Do mesmo modo, não é acerca da beleza das ocupações aqueles que não aceitam a beleza das ocupações, dos conhecimentos e de coisas como essas, nem acerca do brilho da virtude. Aqueles que nunca imaginaram como é bela a face da justiça e da temperança. Assim belas, nem mesmo a estrela da noite ou da manhã, mas devemos ver com o que a alma olha as belezas desse tipo, e vendo-as, nos regozijamos, sermos tomados por tremor e nos excitamos muito mais do que com as belezas de antes, já que agora tangemos as belezas verdadeiras. Essas afecções devem acontecer ante tudo que seja belo, assombro, doce tremor, desejo, amor e excitação com prazer. É isso que podem experimentar e experimentam as almas perante as belezas invisíveis. Todas as almas, por assim dizer, mas sobretudo as que são mais apaixonadas, assim como quando se trata das corpóreas, todos as veem, embora não sejam igualmente aguilhoados, mas os que mais o são os chamados amantes. Livro 5. Devemos, portanto, inquirir os amantes a respeito do que são, do que não está na sensação. Que sentis ante as chamadas belas ocupações, aos belos modos, aos comportamentos temperantes
e, de modo geral, as ações das virtudes, as disposições e as belezas das almas. Vós, vendo-vos belo em vossos interiores, que experimentais? Como vos dionisiais e vos excitais e desejais congregar-vos convosco, colhendo-vos de vossos corpos. Pois é isso que sentem os verdadeiros amantes, que é isso ao redor ao qual eles experimentam essas afecções. Não é uma figura, nem uma cor, nem uma grandeza, mas algo na alma, ela que é incolor. E incolor é a temperança que ela possui, bem como qualquer outro brilho das virtudes. Sempre que vides em vós, ou vislumbrais em outrem a grandeza da alma, o comportamento justo, a temperança imaculada, a coragem detentora de face austera, a dignidade, o pudor que se difunde com disposição fúmea, tranquila e impassível, e o intelecto deiforme sobreluzindo sobre tudo isso. Aqui, nesse trecho todo, tem uma coisa bem curiosa. Baraká diz que o termo dionisiais, ele significa como ser arrebatado pelo furor dionísico. Ocorrem dois pontos da obra de Plotino, e essas parecem ser as únicas ocorrências desse verbo em contexto filosófico. Baraká diz que certamente Plotino tem em mente o trecho do Fédon platônico, em que Sócrates compara os filósofos a bacantes. Em Platão, porém, não há a afirmação do contato com o intelecto e as formas, como uma experiência bacante, como há em Plotino. Curiosamente, Hegel retoma essa noção no prefácio à sua Fenomenologia do Espírito, em que descreve a verdade como um delírio bacante. O neologismo dionizar-se foi cunhado por Trajano Vieira em sua tradução de As Bacantes de Eurípides. Bonito. Então, venerando e amando essas coisas, como as denominamos belas? Elas existem, e se venerando e amando essas coisas, elas existem e se manifestam, e quem as viu jamais diria que elas são algo outro senão o que realmente existe. Que são realmente? Belas? Mas a razão ainda deseja saber. Que são elas para terem efeito